Carta contingenciada de análise crítica do capítulo 4 do Livro dos Espíritos pelo Espírito Deodoro da Fonseca. É sem precedente comum que cada existência presente na vida espírita se compila em encarnações presentes e futuras. A expiação do passado não faculta facilidades retrooficiosas em comum com números que não recebem falta de ânimos progressivos. A falta de ânimo não faz lares em casas de primos que se oblicam em pureza de razão em grau de aproximação à matéria conte atrai a massa e a falta de energia direcionada para o avanço faz nossa casa um lar de aflitos como nossos mundos de progressão grandiciosos o alcance de um parafraseado parafuso em afinidade com o ponto acima do distinto de todos os espíritos de grau e grandeza da diversidade que proclama faculdades adquiridas aos inferiores casos de atribulação espíritas. O avanço de natureza mórbida de procálculos em suspensão do tempo faz possível a comunicação manifestada do servo que faz da dor o alicerce do que fez o perispírito ascender em consciência. A física nos proporciona o adiantamento relacionado à compreensão do futuro. A futurologia abre obsoletuamente ao alcance a réplica do acesso a elevados estados de perfeição. A elevação do acaso não traz eis quânticos, a própria quântica é número, e os números não se encontram em inércia nos mundos mais elevados. O estudo do médium Oswaldo e Divaldo, pela psicografia de Ângeles, nos explica essa formação que desprende os conceitos progressivos de plenitude de saberes que redimem a origem. Não só dos espíritos, como também da infância dos oportunos entusiastas da específica escola de perfeições. Foi chamado pelo médium Bezerra de Menezes para regerenciar a capacidade cognitiva daquele que psicografa essa carta, pois o caos do Estado traz força de origem por cadência de estudo. Jó é a casa. Se um espírito do homem não pode degenerar-se em o estudo de consequências, nos traz a perseverança pelo caminho do bem em função daqueles que induzem à morte a causa, e faz do nosso ceticismo o cálculo do âmago. O adiantamento da relação expiatória que todos os espíritos encarnados na Terra fazem não faz como o que dissesse Pedro Paulo seu lar, e sim nossos lares. Cada encarte que diz o gênio que estuda o efeito e não a causa, nos indúbita a incerteza de que cada ser traz em terra. Categorias são números, e o impasse da perfeição progressiva interrompe o avanço do intermediário pessoal em relação à contemporaneidade que traz dificuldades para fazer o cerne o desejo e assertivo o momento em que cada prego entra na matéria. A animalização dificulta não poder parafrasear ou parafrasear a questão lúcida sobre a dor. A dor dissipa-se com cada existência. É fraterno, porém, o laço que os primos lhes dão, pois o forte e eminente caso de diferenciação nos traz a nós a espécie ou proclamamento ou dissipação das energias filiadas a nós. Os homens e mulheres estão encarnados em razão de suas missões. Cada simpatia estabelecida pelo que é tributado e comprometido com a verdade que é adquirida pela moralidade de suas transformações quânticas não procedem da dor, e sim do que ele faz dessa moral. A transformação é feita com o poder da palavra. Seguido de ordens, façam da sua própria moral culpa de falência, caso sua missão familiar não faça o progresso a vir passar pelo estado retroativo. O dever da caridade em
pronto simpatia análoga faz com que o médium não deixe suas paixões falarem pelo seu próprio gênio, e sim da simpatia de vidas passadas. A diagramação do que foi distinguido até aqui é análoga à situação de mais de uma pessoa. Tudo isso apresenta faltas e devaneios de povos que não simpatizam o coletivo. A soma não fará caso ao caos não seja resolvido, então procurarei resolver. A manifestação do dever de paciência provém de outros que já encarnaram e tiveram presentes na vida do encarnado. O critério que usaremos para avaliar a escala espírita é a razão. Sem números ou cálculos, sem oralidades ou súplicas, as ideias são perspicazes por um momento fazer com que o Bonifácio traga novas alegorias que lembram a discussão do que foi colecionado em memória pelo célebre em uma existência ou o conhecimento adquirido. As formas estereotipadas à faculdade da instituição do que é passado não traz adiante nem progride, regride. A doutrina da exacerbação do ego comum não faz falta quando falto é supersticiosos homens que não satisfazem os desejos de morte após a vida ou de vida após a morte. A consequência da desobediência não é factível, foi plural, e além de ser orgânico é algébrico, pois assim deve ser, sendo codificante, não teríamos a clareza de espiritualidade elevada. Cada contradição faz proeza a relação factível de imperfeições deplorados da compreensão da prática infalível de ostentar a pureza cabível em consonância à vida. Sucedíveis ao méricos dogmas suscetíveis àqueles de tantas existências ao qual passou o ego do homem pela forma do figurante grosseiro existencial, materialístico homem e mulher. Foste nós os proclamadores de necessidades sociais que nos promoveralizaram o almérico. Meu gozo fostes o tal caligrafado pela que dos hospitáveis e hospitáveis ombreiros, encarnados em figuras inferiores dos espíritos que se degradam não estático momento, são punidos por motivo de uma existência anterior ter falido. Muitos são as variantes e as variáveis mãos de provalência do que Deus propôs-se a construir, pois os graus são muitos e a consequência não é possível conhecer. A perpetuação foi capaz de provocar a malícia a tal homem que, encarnado em um mundo superior, foi e há várias formas nos mundos de existência, então a dimensão que demarca fatos e intrusivos substâncias, não que é a mesma a quaisquer caso de oralidade ou centelha, começando a transmigração de mãos facultíveis. O instinto tem origem no estado da primeira incorporação do médium. Em função do trabalho, o que foi fortuoso, a consciência da primitiva desfazer clarezas da mediação da perfeição. Serão todos punidos caso foram ou seja concluído seu esclarecimento a que nos ensinastes as existências que passamos. Manter-se em estagnação é a prática da farsa e degeneração da graça de cópias. A razão nos diz que há emprego em sons que remetem à vida de outras existências. Deplorável e deparará o caos dos fatos e a falácia do compreensível melhoramento do estudo do corpo. Falta a ideia por medo do cadáver, por vez adiantamento com voracidez ou compaixão, a prova precedível. Desde o cabal número de encarne do médium, faz possível preceder a prova de adiação, dando à alma a indivisível capacidade de existência anlicorável a que vive.
alocando prefácios e reescrevendo-o com membros do servo que vos comunicou uma codificação. Deodoro da Fonseca.